Olá, muito boa noite. Estamos começando o programa Opinião desta quarta-feira aqui pela TV Educativa de São Carlos, canal 48 em UHF, pelo 11 da NET. E lembrando que você pode também acompanhar a nossa programação pela internet, de onde você estiver. Basta você acessar o endereço que aparece para você e aproveite para acompanhar também a programação da TV Brasil. Os nossos convidados de hoje, estou aqui com o Marco Antônio Leite Brandão, Marco Bala, historiador e escritor, e também Alexandre Kishimoto, que é antropólogo da Universidade de São Paulo, do campus da capital. Vamos conversar um pouquinho sobre cinema japonês em São Carlos, e do lançamento do livro São Carlos no Escurinho do Cinema 2, Ecos do Sol Nascente, que foi lançado no último dia 4 de outubro, lá no Espaço 7, e o livro que foi escrito pelo Marco Bala. Marco, muito obrigado pela sua participação. Eu agradeço o convite de vocês. Alexandre, muito obrigado por estar aqui, bem-vindo a São Carlos. Obrigado pela participação também no programa Opinião. Eu agradeço a oportunidade. Vamos bater esse papo aqui, Marco. Esse livro São Carlos no Escurinho do Cinema 2, então, se esse é o título do livro, significa que nós tivemos o Escurinho no Cinema 1. Vamos primeiro fazer um resgate, ver o que se trata desse livro, até depois a gente entrar nessa história do 2, pra gente falar um pouquinho de cinema japonês e bater um papo com o Alexandre também. Então, eu sou um descendente, um herdeiro aí das chamadas Sessões Malditas, famosas aqui de São Carlos, né? E há uns 2, 3 anos, né? Voltou de novo a minha ânsia de cinéfilo, que eu já tive nos anos 70 e 80. E aí disparou. Cinéfilo. Cinéfilo, que é o viciado pelo cinema, né? E tem essa história que sempre achei fantástica, a relação entre São Carlos e a história do cinema. Nós somos dos pioneiros a nível não apenas de São Paulo, mas do Brasil, e se colocar na história de como o cinema se espalhou pela América Latina. São Carlos, a cidade de São Carlos, está em 1897, né, começou o cinema aqui em São Carlos. Então, o primeiro livro dá uma geral entre 1897 e 1997. Então, você tem um panorama, né, com pesquisa feita através, essencialmente, dos jornais, né? E como recentemente a gente teve o centenário da imigração japonesa, eu fiz um livro de poesias sobre a minha relação com a comunidade japonesa, esse tipo de coisa, né? Aí eu já juntei as duas coisas. Mexendo com a memória do cinema em São Carlos, né? E tem a colônia japonesa aqui também. Como é que foi essa relação do cinema japonês? Seja com a colônia japonesa, e depois você teve... Foi muito, em particular, José Cine Leandro gostava muito do cinema japonês, né? Então você teve com relação ao cinema-arte, seja na universidade, pelas universidades, né? E também pelo Cine Clube Caso, né? Que eu assisti filmes japoneses lá no Caso, e eu mesmo passei filmes quando eu mexia com o cinema lá no Caso. Agora, quando a gente entra na história do cinema japonês, isso já entra em que parte da história? A gente pode imaginar, tem um relato disso? Pra você ter uma ideia, né? O primeiro filme que normalmente os livros, né, de história do cinema falam, apresentado fora do Japão, até há pouco tempo você tinha em 1929, que foi apresentado lá em Moscou, né, na antiga União Soviética. Mas depois, aqui no Brasil, já ficou sabendo que em 1927, aqui no interior paulista, na região do Noroeste, se passou um filme japonês aqui, né, que era do grande ídolo do cinema mudo japonês. Então, no Brasil, né, você teve praticamente, né, o primeiro filme japonês fora do Japão. Depois você teve a imensa colônia japonesa, né, que veio sobretudo para São Paulo, que vai ter o grande início fora do Japão, né, que vai ter a disseminação do cinema japonês. Mas São Carlos, apesar de não ter uma colônia numericamente significativa, ela tem uma densidade histórica, né, muito grande. Ela é quase centenária também, é quase contemporânea ao Caçatomaro. Em 1913, 14, já tinham colônias imigrantes japoneses em São Carlos. Então você tem essa história longa. Depois você tem uma história muito rica, que os livros sobre o Sol Nascente, né, falam dos japoneses, em torno da Associação Esportiva Tijuco Preto, que depois virou a Associação Nipo-Brasileira. E nessa associação se desenvolveu muito o cinema. O cinema para a comunidade. Né? Depois que aí você vai ter o cinema-arte. Então São Carlos, ele consumiu o cinema de maneira geral, né? A nível do cinema popular, do consumo popular, mas também teve o usufruto estético. Que é uma coisa para a história da relação do cinema em São Carlos com o próprio cinema, ímpar. Eu acho que é muito singular essa história de São Carlos e a indústria do cinema. A gente já entra um pouquinho mais em detalhes, Marco Bala, em relação a essa questão
do cinema japonês aqui na cidade. Vamos conversar um pouquinho com o Alexandre. O Alexandre que realizou a palestra, a recepção dos filmes japoneses no cinema do bairro da Liberdade. Na verdade, você tem um estudo, né, Alexandre, sobre esse tema? Isso, eu tenho uma pesquisa de mestrado que eu desenvolvi na Universidade de São Paulo, que é uma pesquisa na área de antropologia, e é um estudo sobre a recepção cinematográfica, né, a recepção dos filmes japoneses aqui na cidade de São Paulo. Então é um estudo não sobre os filmes japoneses em si, mas sobre como os filmes foram recebidos pelos espectadores paulistanos, né, tanto o público Nikkei quanto o público não Nikkei. Se a gente considerasse a chegada há um pouco mais de 100 anos, né, dos japoneses fortemente no Brasil, como é que a gente dá para identificar, por exemplo, essa inserção do cinema nessa história em São Paulo, por exemplo? Dá para a gente tentar localizar uma época que foi mais forte? Então, porque o início oficial da imigração japonesa foi em 1908, com a vinda do navio Kasatomaru trazendo as primeiras famílias. Cerca de 18 anos depois, teve as primeiras sessões de filme japonês no interior paulista, ou seja, mais ou menos em 1926, 1927, quando começam a ter pequenos distribuidores de cinema japonês que levavam os filmes japoneses pelas linhas ferroviárias, Paulista, Mogiana, Sorocabana. Mas essa exibição era especificamente para as colônias japonesas? Exatamente, eram feitas nas fazendas, nos sítios onde tinham concentração de japoneses. Então se transportavam projetores, gramofone, gerador, porque eram exibições em locais sem rede de luz elétrica. Então eles acionavam o projetor através do movimento da roda do automóvel. Né? Quer dizer, então assim que aconteciam as primeiras sessões. Então 18 anos depois da chegada dos primeiros imigrantes, né, em 26 e 27, começa então a ter uma rede de projeções ambulantes de cinema pelo interior do estado. Agora, que importância que tem, Alexandre, essa questão do cinema para que justamente não se perdesse a cultura, né, japonesa ao longo da história? Então, porque os imigrantes japoneses, seus descendentes, nos várias cidades onde eles foram, eles criaram uma série de associações, eventos, então associações esportivas, culturais, tinham os undokais, né, quer dizer, que eram as festas esportivas da colônia, os jornais nipo-brasileiros, e que naquela época, no meio rural, era uma das poucas fontes de informação, né, porque os jornais... muitos jornais não chegavam, né, no interior do estado, assim, né? E também o cinema também foi uma atividade que acabou se tornando central na vida social dos imigrantes, né? Porque eu acho que os primeiros imigrantes matavam saudade do Japão vendo os filmes, e os filhos deles se educavam, né, sobre aspectos da cultura japonesa assistindo aqueles filmes. Então dá para ver em várias fotografias, tanto em São Paulo quanto em São Carlos, que sempre lotavam as sessões, né? Quer dizer, era um público de várias idades, um programa familiar, né? Agora, quando a gente imagina, por exemplo, o conteúdo desses filmes, eram ficções ou eram talvez documentários, tem um relato disso, não? Como São Carlos, o São Paulo, né, fora do Japão, foi o maior nisso, né, da presença do imigrante japonês, né? E o que a gente tem que é fantástico, que a cinematografia japonesa teve maior expansão, foi a nível do mundo, foi no Brasil e em São Paulo, né? Então os clássicos do cinema japonês estavam essencialmente online quando se apresentavam, né? Lá no Japão, os premiados. Agora havia o grande cinema que é de consumo popular também. E aqui no Brasil, né, isso foi profundamente disseminado. É coisa ímpar em relação ao cinema japonês no mundo. É interessante porque o cinema japonês passa a ser conhecido no mundo, mundialmente, a partir da década de 50, a partir do filme Rashomon, do Akira Kurosawa, que ganha uma série de prêmios em festivais de cinema internacionais. Então, é a partir daí que o Ocidente passa a receber filmes japoneses. Só que, como dito aqui, né, quer dizer, aqui no Brasil, desde a década de 20, que se recebe um fluxo de filmes japoneses. Né, quer dizer, e justamente por conta da concentração dos imigrantes e dos descendentes, chegava aqui uma produção cinematográfica japonesa muito mais rica e diversificada do que chegava para os outros centros ocidentais.
né? Quer dizer, então muitos filmes comerciais, filmes que não seriam também ditos filmes de arte, a produção comercial corrente, mesmo do Japão, né? Agora, como é que esses filmes chegavam aqui naquela época, hein? Eram todos vindos de navio, com... faz parte da saga, né? Da própria processo de imigração, né? E da questão da cultura, né? Então Agora, o fantástico, né, isso aparece bastante na tese do Alexandre, né, essa questão, né, você tem a recepção, você pode fazer de maneira geral, do cinema como um fenômeno social, e em particular aí você tem a recepção que envolve a questão de socialização, essas coisas, dentro da comunidade nipo-brasileira, japonesa e nipo-brasileira, né. Aqui em São Carlos, por exemplo, né, em 49 que foi criado a antiga Associação Tijuco Preto, né, Esportivo Tijuco Preto. É um pouco após a guerra. Porque quando houve o período de guerra, né, você teve aquela os súditos, né, do país do eixo, a Itália, a Alemanha, Japão, a coisa foi complicada, e foi complicada aqui em São Carlos, né? Quando, por exemplo, foram expulsos os japoneses lá da Liberdade, as coisas todas, né, alguns núcleos ficaram aqui no mercado, foram recebidos. Tem uma senhora fantástica aqui da cidade, Carmen na cama, né, que ajudava a receber, porque a coisa foi pesada, né? Aqui em São Carlos, se pegar na colônia italiana, né, o Dante Alighieri, o Vittorio Emanuele foram tomados, né? Os japoneses, eles já estavam naturalmente, aqui em São Carlos, eles estavam essencialmente localizados entre o Tijuco, o córrego do Tijuco, aí perto da USP, né? Indo até o shopping e de lá até a rodovia, e passava a rodovia, ia para esse início. Nos jornais, falavam, eles têm que ficar também, confirmar, concentrados. Você tinha uma espécie de um passaporte para... E aqui, quando eles ouviram aqui os japoneses a derrota do Japão, o imperador falando via as ondas rádio, né? E a partir daí que a relação da comunidade dos japoneses com a comunidade brasileira, ela vai, né? Vai se abrindo. E o cinema vai ter grande importância também nisso, sobretudo em São Paulo, né? E o primeiro filme que passou aqui do japonês foi em 39. Né? E esse foi um dos filmes que, quando os Estados Unidos ocuparam... Aqui em São Carlos. Chegou até passar foi no Teatro São José. E quando o Japão foi ocupado, né, houve uma relação de algumas centenas de filmes que eles recolheram, que eles seriam destruídos, tal, né, coisa toda. E aquele filme, por exemplo, era um dos que estavam na lista. Né? Aí você tem, né, em 49 é criado a Associação Japonesa, e nos anos 50 e 60, que é justamente o auge do cinema japonês, dos grandes estúdios japoneses, ele se estabelece aqui na Liberdade, né? Os escritórios dos estúdios. E você tem essa relação. Você tem essa relação mais fácil. Legal, nós vamos aprofundar um pouquinho mais esse assunto, mas a gente vai falar no próximo bloco aqui no programa Opinião, e vamos também aproveitar para mostrar os livros que contam essa história. Estamos de volta com o programa Opinião, hoje conversando com o historiador e escritor Marco Balla e também o antropólogo Alexandre Kishimoto, falando um pouquinho sobre o cinema japonês em São Carlos e sobre o lançamento do livro São Carlos no Escurinho do Cinema 2, Ecos do Sol Nascente, que foi lançado no dia 4 de outubro lá no Espaço 7, né, no Espaço Cultural. Então, Marco, nós temos aqui, que esse foi o livro lançado, mas nós temos também a primeira edição, né, que é o São Carlos no Escurinho do Cinema. E aí os dois livros aqui, Um Sol Nascente em São Carlos 3 e Um Sol Nascente em São Carlos 2. Agora, Marcos, a composição desses livros, como é que a pesquisa para a gente, né, entender o Ecos do Sol Nascente na cidade? Esses livros, eles são essencialmente memorialísticos, né? No fundo é uma leitura pessoal, né? O livro sobre os japoneses eu fiz de forma poética, são poesias. Vocês vão perceber, tem muita referência a cinema, né? Em algumas poesias eu incorporo algumas entrevistas que eu fiz com a comunidade, e tem a memória iconográfica, né, dos japoneses de São Carlos, né? Eu durante o tempo estudei japonês também, né? Então ainda consigo falar um pouco, né? Então tem essa ligação sentimental também com a questão do tema, né? E do cinema, essa história toda, né, que eu participei, de certa maneira, aí, um pouco dessa questão do cinema, por causa do cineclube, por causa do caso, né? Eu dava, no caso, por exemplo, eu criei a Sessão Morcego, inspirado em Sessão Maldita, né? Sessão Maldita. Então, sextas-feiras à noite, depois das aulas do cursinho, né, eu passava os filmes, né, e depois a gente
garotada ia jogar futebol de salão, parava à noite, sábado. Olha e tal, que legal. né? Depois no Carrasco, né, teve uma época também eu apresentava o curso de... aí com VHS também, né? Depois, né? Curso de História Geral do Brasil através de clássico do cinema. E hoje, agora, quando eu voltei a pesquisar, estou descobrindo que a gente é pioneiro nisso aí, acho que em termos de Brasil. Então isso a gente vai poder confirmar. Mas você tem que essa história do cinema como usufruto para a questão de educação e cultura, tem uma tradição. Na década, em 27, 28, por exemplo, os cinéfilos de São Carlos faziam um jornal. É incrível, né? Depois, quando criou o grupo que foi fantástico, de fotografia artística, né, nos anos 40 e 50, era Foto Cine Clube. Né, eles também mexeram com coisa de fazer cinema e tal, né? E depois você teve a Sessão Maldita, que era crítica fantástica de cinema. E o Sidney Leandro, ele adorava o cinema japonês. Né? Então, essa coisa agora deslançou e eu resolvi resgatar. Então, a ideia da história da memória do cinema são carlense, a ideia são de 5 volumes. O terceiro já está pronto. Eu conto como é que foi a primeira sessão em 1897. 1897. Então nós somos aqueles pioneiros mesmo, né? Você colocou a primeira exibição em São Carlos, 1939, isso? Dos japoneses. Os japoneses. Que filme foi esse? Eu não estou lembrado agora. O nome de guerra, não é? Um filme de guerra, um filme de guerra, né? Então o nome japonês, claro, não veio com detalhes. Tem um anúncio aí do filme, mas não fala quem foi ator, quem foi diretor. Como eu vi a imagem, você tinha 5 vultos, eu desconfiei qual que era o filme, fui pesquisar e coloquei aí. Provavelmente é esse filme, então, né? Legal. Ô, Alexandre, a gente falando um pouquinho desse seu trabalho, né, da recepção dos filmes japoneses no bairro da Liberdade, e também, inclusive, do seu trabalho acadêmico a respeito disso, inclusive das fotos, né, que você traz pra gente, o que relatam essas fotos dentro dessa concepção? É interessante observar as fotografias sobre as salas de cinema do bairro da Liberdade, que eram 4 salas, que havia o mais conhecido, que era o Cine Niterói, e havia o Cine Joia, o Cine Nippon e... Qual é o quarto? Cine Tóquio, que depois virou Nikatsu. E uma coisa recorrente que se observa nessas fotografias é a fila que se forma na frente delas, né? E muitos entrevistados meus falavam da situação da fila, que inclusive ocorriam paquera nas filas. Essas fotografias de que época que são? São fotografias da década de 50 e 60, aproximadamente. E então é interessante assim que eram filas quilométricas mesmo. Porque as salas eram salas gigantescas, né? Eram salas, uma delas tinha 1.400 lugares. E então tinham sessões que lotavam, né? Principalmente nos finais de semana. Então as filas eram uma coisa, formavam filas muito grandes e tinha toda aquela coisa da preparação das pessoas para ir ao cinema, que era um programa especial, né? Então as pessoas colocavam a melhor roupa, terno, gravatas, mulheres de vestido, né? Quer dizer, era um programa extraordinário naquela época. Eram 2 atrações, uma o filme em si, o outro era o ficar na fila, né? Justamente, todo o encontro que tinha, né? Quer dizer, não à toa, muitos comerciantes lá da Liberdade apontam que depois que inaugurou o Cine Niterói, em 53, uma série de lojas, todo um comércio japonês se formou na Rua Galvão Bueno por causa do cinema. Então, por exemplo, as pessoas ficavam na fila e muitas delas vinham do interior, então tinham que almoçar, jantar. Aí abriram um restaurante japonês na frente lá. Então todo um comércio japonês se formou a partir da inauguração do Cine Niterói em 53, lá na Galvão Bueno. Que bacana. Se a gente pensar no cinema japonês hoje, como é que a gente pode traçar esse perfil aqui no Brasil, por exemplo? Tem uma coisa que o Alessandro poderia até destacar, a influência do cinema japonês, da Liberdade, em alguns cineastas brasileiros importantes. Né? Isso dá para né? Porque o que é interessante é que se o cinema japonês no estado de São Paulo começou como uma atividade essencialmente da colônia japonesa, aos poucos foi se formando um público de apreciadores de cinema japonês não nikkeis. Então, em São Paulo, cedo, já no final da década de 40, cineastas como Walter Hugo Cury, jornalistas como Rubem Biafora, passaram a frequentar essas salas de cinema japonês. E esse público não Nikkei foi crescendo com o tempo, na década de 50, na década de 60.
Então eram escritores como João Antônio, cineastas, artistas plásticos, jornalistas, estudantes. Carlos Reichenbach, é famoso. Carlos Reichenbach, Rogério Sganzerla. A nata, né? Do cinema marginal. Isso, mas várias linhas diferentes. Então, João Batista de Andrade também frequentava esse cinema, Jean-Claude Bernardet, Walter Hugo Cury. Então, o interessante também é que não era, esse público não japonês não era um único grupo homogêneo. Você tinha uma diversidade muito grande, né? E cada grupo desses tinham diferenças de valores estéticos, políticos, geracionais. E cada um desses grupos apreciava um tipo diferente de cinema japonês, dada a diversidade do cinema japonês que chegava em São Paulo. Então, essas 4 salas da Liberdade foram fundamentais também para a apreciação do cinema japonês pelo público de cinema paulistano e também do estado de São Paulo. Então, um fenômeno muito parecido com o que aconteceu em São Paulo ocorreu aqui em São Carlos cerca de 20 anos depois. Com as Malditas. Com as Malditas. E tem uma coisa que é fantástica, falando para o cinema atual, né? Acaba acontecendo depois dos anos 60, sobretudo, a mesma coisa que aconteceu com os grandes estúdios de cinema norte-americanos, Hollywood. Houve a quebra daqueles coisa formal dos estúdios, né? Também aconteceu no Japão. Então a decadência também dos cinemas japoneses aqui, a questão da apresentação do filme, um dos motivos também é a queda da antiga estrutura de cinema. Começa lá atrás, lá na produção. Porque ela também vai fazer como Hollywood, não vai ter mais praticamente aqueles estúdios, os antigos estúdios vão se transformar em distribuidores ou coprodutores, alguma coisa, aparece um cinema mais independente, né? Então está nesse contexto. Tanto que a partir da década eu tenho no site acho, da Fundação Japão ou do Fundação Japão, para a memória, ou do consulado, tem a parte cultural e tem cinema. Então lá tem um artigo lá que ele fala que 85 por aí, através da consulado, Fundação Japão, essas coisas, para se retomar essa presença do cinema japonês que havia caído. E a partir do cinema arte. Agora, isso é em 84, 85 que está lá no site, né? Mas nessa época nós vivíamos intensamente essa discussão de cinema por causa de japonês, por causa da Sessão Maldita com o Cine Leandro. Que legal. E tem outros fatores, né, que o Alexandre pode contar, que pode também estão aí na questão da decadência, né, do que foram as antigas salas. Agora, coisas, tem uma coisa muito interessante que eu observei na minha pesquisa, que enquanto haviam aquelas 4 salas de cinema da Liberdade que funcionaram da década de 50 até a década de 80, por 30 anos, o pessoal da colônia frequentou bastante aquelas salas. E quando a última delas fechou, que foi em 88, o segundo Cine Niterói, o pessoal da colônia japonesa em São Paulo ficou órfão, se sentiu órfão de ter um lugar, então, para assistir os filmes. E justamente essas mostras de cinema japonês que o Marco comenta aqui, que começaram a aparecer nos grandes centros culturais da cidade de São Paulo, começou a ter um fenômeno interessante, que aí lotava da colônia japonesa. Mesmo o Centro Cultural São Paulo, o Centro Cultural Banco do Brasil. Então, uma coisa que eu observo ainda hoje lá em São Paulo é que quando tem uma projeção de cinema japonês, sempre vai muita gente, assim, descendente de japoneses, né? Quer dizer, e aqui eu acho... É uma cultura que viva ainda, né? Uma coisa que ainda dá para... Que tem uma força muito grande ainda, né? E aqui em São Carlos, eu acho que o professor Sidney desempenhou um papel muito parecido com o desempenhado por pessoas como Paulo Emílio, Rubem Biafro lá em São Paulo, fazendo essa divulgação, então, do cinema japonês para um público muito maior, né? Fora da colônia japonesa também, né? Bom, senhores, nós estamos engasgado com o nosso tempo aqui, até por conta do horário eleitoral. Deixa eu mostrar de novo, Marco Bala. O pessoal que quiser encontrar esse livro aqui em São Carlos... Deve estar nas livrarias aqui no centro, né? Também pode encontrar na Fundação Pro Memória, né? As bibliotecas públicas municipais eu vou doar, também todo mundo vai poder nas bibliotecas consultar, né? Essas coisas, né? Que bacana. Alexandre, se alguém quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, da sua tese, é acessível pela internet? Eu vou passar o meu e-mail e quem tiver interesse, então, em ler a tese, eu poderia enviar, então, o arquivo da tese. Que bacana. Né? Qual que é o e-mail? O e-mail é Alexandre Kishimoto, então é alexandre.kishimoto, KISHIMOTO, @gmail.com.
Legal. Então, alexandre.kishimoto, da maneira que está aparecendo escrito aí para você, @gmail.com. Alexandre, então eu quero agradecer demais a sua participação. Obrigado por ter vindo aqui no programa Opinião. Obrigado por tua visita aqui em São Carlos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Marco Bala, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. É isso aí, o programa Opinião vai terminando por aqui. Nosso encontro é amanhã no programa Meio Dia ao Vivo.